mudança na política econômica e impactos em taxa de juro, taxa de câmbio e aí por diante. A partir de agora, a gente vai afunilar um pouco mais essa análise e olhar sobre o prisma da economia agrícola com um dos maiores especialistas no tema aqui no Brasil, Antônio da Luz, que é economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, que está conosco. Da Luz, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro, um prazer te receber aqui na Jovem Pan News. Prazer meu, Kellen, estar contigo aqui, com toda a audiência da Jovem Pan News, e quero te cumprimentar pelo prêmio que recebeste lá da CNA que tem nos últimos anos acertado tudo, inclusive as premiações. Parabéns por essa bela distinção e muito merecido. Muito obrigada. Para nossa audiência saber, a gente foi reconhecido aqui na Jovem Pan, nosso trabalho no agro, na referência à comunicação pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. Aqui o Antônio da Luz faz menção agora. Obrigada pela lembrança, da Luz. Vamos começar então aproveitando todo o seu vasto conhecimento em economia agrícola. Depois de uma análise macro que tivemos aqui da política e efeitos na economia, eu gostaria de saber o que você está enxergando diante da perspectiva de aumento do risco fiscal que fez o dólar subir nesta semana, a bolsa cair, e a minha pergunta para você é: há uma expectativa do mercado de aprovação daquela PEC fura-teto, né? Se houver a confirmação disso, como que haverá impactos para o agro, né? No final das contas, são mais de 35 ministérios cotados, pelo menos 12 a mais do que no atual governo Bolsonaro. Expansão de gastos se reverte em quê na política agrícola brasileira? Kellen, é muito bom, mas não tem como nós falarmos de agro sem trazer um pano de fundo da economia como um todo, porque o agronegócio ele não é uma ilha, ele está dentro do nosso país, está dentro da nossa economia, e nos preocupa essa falta de memória que nós estamos presenciando nessa transição de governo, porque veja, Kellen, nós atribuímos muito a culpa de tudo ao governo Dilma, e que realmente muitas coisas foram feitas, mas nós temos que lembrar que a primeira vez que a âncora fiscal foi desmoralizada, ela foi no governo Lula, no segundo governo Lula. Aliás, no primeiro governo Lula, nós tivemos âncora fiscal respeitada, metas de inflação respeitadas, o tripé macroeconômico funcionando muito bem, pegou um vento de crescimento do mundo, a economia cresceu, ganhamos grau de investimento, tudo funcionou bem. Só que depois veio o segundo governo Lula, saiu o Palocci, entrou o Mercadante, começou aquela bagunça, contabilidade criativa, tudo isso começou a expandir os gastos públicos. E respondendo a tua pergunta, então, de 2010 a 2015, nós expandimos os gastos para um ponto de 1 trilhão ao ano a mais. E tivemos a maior depressão econômica da nossa história, mesmo gastando mais. E qual foi a consequência desse gasto todo? A maior inflação que tivemos na nossa história recente desde o Plano Real. Então, veja, parece que o pessoal ele tem um certo problema de memória. E o que o agro tem a ver com isso, né? Para não dizer tudo. O agro, a inflação, ela diminui o poder de compra do brasileiro, que é o principal consumidor dos produtos que nós produzimos. Em segundo lugar, quando nós temos uma elevação da inflação, existe uma cura. Essa cura não é como o Aloysio Mercadante, que vai ser presidente do BNDES, é bom nós lembrarmos. Quando, nos anos 80, no Plano Cruzado, ele era o garoto propaganda do Plano Cruzado, defendendo o congelamento de preços. Então, não é com medidas como essas que se resolve o problema inflacionário, é com o aumento da taxa de juros. E nós estamos vendo o Focus, inclusive eu, por participar dele como informante, nós já estamos elevando a projeção de taxa Selic para os próximos anos, 23, 24, 25 e 26, por conta da expectativa desses altos custos. E aí o que acontece? O crédito rural brasileiro, como todos nós sabemos, ele não consegue abarcar toda a necessidade creditícia do agronegócio brasileiro. Nós precisamos do mercado de capitais. Por isso que foram feitas alterações na CPR, por isso foi feita a lei do agro, por isso foram construídos os fiagros, justamente para trazer o mercado de capitais brasileiro e internacional para financiar o agronegócio brasileiro. Sabendo que o sistema de crédito rural, tal qual nós conhecemos hoje, ele é muito bom, mas ele não dá conta da necessidade.
Só que se eleva as taxas de juros, se eu começo a ter elevação na Selic, o que vai acontecer com o agronegócio? Começa a ter mais dificuldade de investir. Se eu não tenho maiores investimentos, porque os juros estão muito elevados, porque precisa controlar uma inflação que foi criada por expansão de gastos, quem paga a conta é o país como um todo, não há dúvida, porque se produz menos, mas o produtor em particular, porque ele vai pagar mais caro para o giro do seu negócio e vai pagar mais caro para os investimentos que são necessários para o crescimento amanhã. Um BNDES, por exemplo, voltado para a PSI, que foi o pior programa da história brasileira, não gerou um emprego. O programa de sustentação do investimento botou 1,8 trilhão de reais na economia, não gerou um emprego. Porque em 2015 e 2016 nós tivemos a maior desemprego da história brasileira depois do crash da Bolsa em 29. Ou seja, são políticas muito ruins mesmo, que trazem uma preocupação para a economia como um todo e para o agronegócio em particular. Muito bem, Daluz, eu vou aqui tentar deixar em itens o que você trouxe de uma maneira muito robusta para a nossa audiência. Um governo que gasta mais é um governo que acaba contribuindo para gerar uma inflação mais alta. A inflação mais alta, ela corrói o poder de compra do consumidor brasileiro, ou seja, o nosso dinheiro enquanto consumidores vale menos. Do ponto de vista de remédio para essa inflação alta, vem um juro mais alto e aí você sinaliza que as expectativas para a Selic, que é a taxa básica da economia brasileira, já começaram a subir depois do noticiário recente das últimas indicações. Aí eu vou afunilar um pouquinho mais essa conversa com você, porque muito do que o nosso setor agro quer saber é se o juro vai ficar mais barato. Aí você pode dizer, mas você não acabou de ouvir o que eu disse, que a expectativa é de juro mais alto? Porém, eu faço um parênteses. O grupo de transição do governo eleito entregou um documento em que uma das principais pautas para a agricultura é a redução da taxa de juros. Se a gente não tem um ambiente macroeconômico que suporte ou que dê sustentação a uma taxa de juro mais baixo, ele pode vir no facão, ou seja, a partir de subsídios, o governo vai bancar juro mais baixo no crédito rural, pelo menos para pequeno agricultor e médio. Você acredita nisso para a nova era do PT? Não, respondendo a tua pergunta especificamente, não. Acho que o papel aceita qualquer coisa, mas na prática nós temos uma outra configuração. O governo, ele poderá sim ter uma atenção maior com os pequenos produtores, o que aliás não será nenhuma novidade, porque o atual governo está 100% focado nos pequenos produtores. Agora, nós teremos espaço fiscal para fazer subsídio no Brasil para a agricultura? Acho difícil. Será que vale a pena dar o subsídio para baixar o juro de um nível altíssimo para algo aceitável? Será que não é melhor fazer uma economia certinha, fazer as coisas que a ciência manda? Porque a economia, Kellen, é bom nós lembrarmos, é uma ciência. No nosso diploma lá, de nós economistas, diz ciências econômicas. Ela é uma ciência, tem as suas regras, suas teorias, seus testes, e se nós fazemos as coisas corretas, a inflação fica baixa, o juro fica baixo, não precisa dar subsídio nenhum, não precisa fazer nada. Mas veja só, o Galípolo, esse que deverá ser o secretário de Política Econômica do Haddad, ele, que é professor da UFRJ, sabe que ele disse que lá na época da pandemia, quando se desejava maiores gastos, enfim, naquele período, o que gastar em períodos como esse é quase que um consenso. Eu acho que em momentos como esse o governo tem que fazer o que fez. Agora, é inegável que isso gera inflação. É óbvio que isso gera inflação. Só que ele disse o seguinte, ele sugeriu que quem defendia que teríamos inflação no futuro por conta daqueles gastos na pandemia, deveria usar camisa de forças. Eu cheguei até a experimentar uma, porque eu tinha certeza absoluta que nós teríamos inflação. E não só tivemos inflação, como no mundo, porque o mundo inteiro jogou dinheiro na economia, nós tivemos a maior inflação desde a crise do petróleo dos anos 70. Então, veja, esse pessoal que vai comandar a economia a partir de 1º de janeiro, pelo que tudo indica, nós teremos uma repetição dos piores momentos do governo Lula
e do governo Dilma. É isto que está sinalizando, o que nos traz uma enorme preocupação. Nós não precisamos de subsídio, desde que o juro fique baixo, a inflação fique baixa, faça-se as coisas corretas, que não precisa subsidiar ninguém, a economia caminha sozinha. Muito bem. Daluz, me diga uma coisa, antes da gente passar para o próximo tópico, quero só amarrar rapidinho aqui com você. Juros mais altos é o que você está esperando diante de um contexto dos sinais atuais que apontam para o aumento dos gastos públicos. Você apontou ainda preocupações com a inflação, mas a gente não falou de dólar. Afinal de contas, o setor agro é um setor exportador e taxa de dólar mais alta também contribui para a competitividade dos produtos no mercado internacional. Nesta semana, o dólar subiu diante desses fatos que a gente aqui está tratando. Objetivamente, o que você enxerga para a curva de dólar e como é que está a rentabilidade prevista para o setor agro? Porque se o valor do produto fica também mais competitivo, do outro lado, o custo do insumo importado também sobe, né? Se você pudesse trazer esse ponto para a gente. Exatamente, Kellen, você foi muito feliz na sua pergunta, porque o agronegócio ele é muito internacionalizado, ou seja, nós importamos e exportamos. Então a taxa de câmbio ela é fundamental para o processo, para o negócio. E o que nós temos observado? Desde 2014, o Brasil faz déficits primários, por conta da nova matriz econômica, que é mais ou menos essa invencionice que estão fazendo agora de novo. Vão testar de novo e vão fazer o Brasil de laboratório de novo, vão usar o povo brasileiro de ratinho de laboratório de novo, e nós já imaginamos onde é que isso vai terminar de novo. Mas desde lá nós estamos fazendo déficits primários, que começaram a reduzir no governo Temer, porque foi recomposta a âncora fiscal com a lei do teto dos gastos, e no governo Bolsonaro isso vem diminuindo muito o déficit primário. Em 2020 era para fazermos superávit e só não fizemos por conta da pandemia. Esse ano, 2022, depois desse longo inverno fazendo déficits, nós vamos fazer superávit. Um país que faz superávit primário não tem o menor sentido de ficar com o câmbio na casa ali entre 5 e 5,50. Não faz o menor sentido. Ou seja, se nós estivéssemos sinalizando uma taxa, uma estabilidade do resultado primário para os próximos anos, nosso câmbio já poderia estar algo entre 4 e 4,50, que não me preocupa na hora de vender nossos produtos. Não podemos esquecer que em 2014 o câmbio era 2 e nós exportávamos muito bem, obrigado. Então, a questão não é o câmbio, o tamanho dele, a questão é a volatilidade, porque num momento como este, de muita turbulência política, pode acontecer o pior dos cenários, que é o produtor plantar com câmbio alto e vender com um câmbio baixo. É isto que mais nos preocupa. E crises políticas, crises econômicas geram muita volatilidade na taxa de câmbio. Então veja, nós estamos com um câmbio que está num tamanho que o nosso resultado primário não faz sentido. Agora, por que ele está lá? Pela expectativa do futuro ser ruim. Então veja, vamos ter muita volatilidade na taxa de câmbio. Não só o tamanho dele nos preocupa, mas o que mais nos preocupa em câmbio, Kellen, é a volatilidade. É produzir com um câmbio e colher com outro. Esse é um ponto importante, só para eu capturar exatamente a essência da sua análise. Volatilidade preocupa, temos todos esses fatores que você colocou, mas a nossa audiência também está sempre interessada na direção. A direção é dólar mais valorizado em relação ao real ou dólar perdendo o valor em relação ao real, com o contexto que temos hoje? Afinal de contas, falar de câmbio é muito difícil. Sempre lembrando que o dólar em relação às demais moedas está em queda, voltando, o índice DXY está voltando para próximo de 100, isso por conta da desinflação que está acontecendo no mundo, sobretudo nos Estados Unidos, e isto trouxe para um horizonte de elevações da taxa de juros menores para o Fed. Então nós o dólar está caindo em relação a todo mundo. Agora, honestamente, Kellen, os fundamentos de 2022 estão apontando para um câmbio para baixo. Entretanto, a sinalização da nova política econômica que será implementada a partir de 1º de janeiro
Ele aponta para cima. Por que 22 aponta para baixo? Porque a taxa de câmbio, ela reflete o que está acontecendo na nossa economia. E o que está acontecendo na nossa economia hoje? Qual é a herança que será passada para o próximo governo? Uma taxa de desemprego a mais baixa dos últimos 20 anos. Uma queda nos gastos públicos, porque em termos reais, os nossos gastos públicos caíram nos últimos tempos. Em uma economia que cresce a partir de investimentos privados e não de investimentos públicos, superávit primário, economia desinflacionando, ou seja, é um cenário de economia que qualquer candidato a ministro da Fazenda ou de Economia sonhava em receber. Então tudo isso faz com que o real se fortaleça. E uma vez o real se fortalecendo, a taxa de câmbio cai. Então a tendência de 22 é cair. Só que o que o mercado está olhando para 23, para 24, para 25? Então os fundamentos apontam para um lado, mas o medo está apontando para outro. E, sinceramente, acho que no médio prazo nós teremos novas elevações de taxa de câmbio para me posicionar aqui, que é o que tu queres. Muito bem, obrigada, Daluz. A gente vai para a última rodada com você. Fique um minutinho que a gente volta contigo. É porque nesta semana, o Haddad afirmou que o próximo presidente da Petrobras terá de ser alguém que entende do setor de petróleo. Sobre a política de preços da estatal, ele afirmou que será necessário estudar alternativas e que, abre aspas, a suavização é uma prática corrente, fecha aspas. Ele também reconheceu que a política de preços de combustível adotada no começo da década passada acabou prejudicando o etanol. Para a gente conectar aqui com a nossa audiência do agro e também o pessoal das cidades, Antônio Daluz, a era PT vai congelar preço de combustível ou a gente segue acompanhando o fluxo do mercado internacional? Kellen, é muito difícil congelar preço. Congelar preço não funciona. Eles podem tentar congelar o preço, como tentaram em tantas outras oportunidades. A própria presidente Dilma tentou congelar o preço da energia elétrica durante um período, fez aquela PEC, mudou a regra do setor elétrico, conseguiu segurar os preços administrados, dentre eles a energia elétrica, só que depois, quando não conseguiu mais segurar, quando soltou, o preço aumentou mais de 500%. E nós estamos até hoje pagando na nossa conta de energia, vem lá uma parte da fatura é para pagar a conta do rombo que se abriu naquele período. Então, congelamento de preços, ele pode ser tentado, ele só nunca funciona. Então, nós não duvidamos que possa haver, eventualmente, alguma política que tente trazer alguma suavização nesse sentido. O problema é que suavizações, elas exigem gasto. Eu pergunto, faz sentido tirar dinheiro da educação, da saúde, da infraestrutura, da segurança, para fazer suavização de preços de combustíveis? E aí eu conecto com aquilo que nós falamos lá dos juros dos produtores. Será que não é melhor fazer as coisas certinhas na economia para não precisar depois ter que fazer gambiarras, remendos, que custam dinheiro, que exigem gastos públicos para dar um ambiente respirável? Não é mais fácil fazer as coisas certas? Não é mais fácil fazer o que a ciência determina? O fato é que o que está sendo proposto, inclusive nessa política de suavização de preços ou congelamento de preços, são medidas completamente fora da ciência. Então, é o que nos traz mais preocupação. E tem um outro ponto, Kellen, que eu acho importante e relevante falarmos. O agronegócio brasileiro, ele está sob ataque da Europa. Essa que é a realidade. Nós estamos sendo atacados pela União Europeia. União Europeia é esta que está queimando carvão para gerar energia. A União Europeia é essa que fez movimentos políticos que hoje dependem da Rússia. E eles têm ditado para nós, dentro de uma ótica eurocentrista, e nós muitas vezes apontamos tudo que é ditado. O mercado quer não sei o quê. Não, só um momentinho. Vocês são 400, 500 milhões de pessoas. No mundo nós temos 8 bi. Calma que não é bem assim. E este novo governo, o que me preocupa
É nós termos um governo que ataque também o agro brasileiro, sendo o único no mundo, porque todo governo no mundo defende os seus interesses. E nós não estamos querendo que se coloque nada debaixo do tapete, não é isso. O que estiver errado tem que ser consertado, quem comete crime tem que ser certamente punido. Agora, nós não podemos aceitar que o governo brasileiro participe de medidas que são contra os interesses não do setor, mas do Brasil. Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, muito obrigada pelas explicações, pelas análises e esclarecimentos à nossa audiência. Volte sempre, você é muito bem-vindo aqui na Jovem Pan. Obrigado, Keren. Eu adoro estar aqui contigo e na audiência da Jovem Pan e, quando possível, aqui também do outro lado. Volte sempre, uma alegria recebê-lo. Obrigada. A Frente Parlamentar da Agropecuária elegeu nesta semana o deputado federal